Pronto. Opa, Fica à vontade, professor. Bom, gente, vamos lá. Muito boa noite a todos. Eu me ajudo mais uma vez, ressalto aí a meu pedido de desculpas em relação ao tempo, atrasei um pouquinho por conta de uma cirurgia de urgência. E a cirurgia deu tudo certo, graças a Deus, e a aula também vai dar tudo certo, graças a Deus. Muito bem. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade, o convite. Eu fico muito empolgado em relação a isso. Os meus alunos da 19 sabem o quanto eu fico feliz de retribuir tudo que eu aprendi na UEPA e também tudo o que eu aprendi nesse tempo de oftalmologia, tentar passar um pouco do conhecimento que eu sei, né? A gente sabe que na medicina não tem um cara que sabe tudo, né? E também não tem um cara que não sabe absolutamente de nada. Então, eu acho que a gente tem que sempre procurar aprender um pouco de tudo e um pouco de todos, tá? Independente do conhecimento que eles têm, eu acho que cada ser humano tem um pouco a ensinar a gente. Muito bem. Então, eu tenho a árdua tarefa de conversar com vocês sobre glaucoma, né? Antes de tudo, eu quero me apresentar, vou deixar um breve currículo aqui, em relação a mim, né? Meu nome é Bernardo Penaber, eu sou médico oftalmologista, tenho uma graduação na Universidade do Estado do Pará, em Santarém. Fiz a minha residência médica em oftalmologia pela Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, e tenho o título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmo. Fiz o fellowship de ultrassonografia ocular na Unifesp, fellowship de segmento anterior, que corresponde à catarata, a córnea, cirurgia refrativa no Instituto Oftalmológico Paulista. Eu também sou um dos desenvolvedores do aplicativo CBO-Quiz e o OptQuiz, que são aplicativos voltados para prova de título, né, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E eu sou professor voluntário de habilidades profissionais da parte de oftalmologia na UEPA. E aqui eu trabalho atualmente em Santarém, na Clínica H Olhos, com o qual sou o chefe do setor de ultrassonografia ocular e também sou responsável também por alguns atendimentos em córnea, catarata, cirurgia refrativa e entre outras áreas, né? Assim como a gente atua também na parte de oftalmologia geral. Muito bem, podemos começar a parte de glaucoma, então? Vamos lá. Primeiro conhecimento que eu vou trazer para vocês, tá? Glaucoma é diferente de pressão intraocular aumentada. É uma dúvida muito comum dos pacientes chegarem e falar, olha, doutor, vem cá, glaucoma então significa que eu tenho glaucoma, mas a minha pressão ocular é aumentada? Não necessariamente, gente. Eu acho que a gente tem que partir do conhecimento de que a gente tem que ter uma certa carga de conhecimento de conceitos, né? O conceito é uma coisa muito interessante, principalmente nas doenças. Então, vamos começar a conceituar o que é o glaucoma, o que é essa doença. Muito bem. O primeiro slide é o seguinte, pessoal. O que é glaucoma? Né? Então, por definição, o glaucoma é uma doença neurodegenerativa de etiologia multifatorial. Ou seja, para traduzir, para que vocês consigam entender, é uma doença que afeta o nervo óptico e que tem vários fatores que influenciam para que isso aconteça, tá? E essa doença, ela é caracterizada por duas coisas. Ela promove uma perda funcional. Então, qual é a função do nervo? Poxa, o nervo ele vai captar tudo que é captado pela retina, ele vai pegar essas informações e levar por toda uma via óptica, né? Então, se eu tenho dano nesse nervo, no axônio dessas células ganglionares da retina, as informações que eu recebo não vão enviar com tanta competência por toda essa via óptica até chegar lá no cérebro, na região occipital, tá? Então, esse dano, essa alteração funcional vai gerar uma perda de campo de visão no paciente, tá? E outra coisa que é interessante, então o glaucoma ele vai afetar o axônio, né, da camada das células ganglionares da retina, as fibras nervosas, e ele também vai promover uma lesão progressiva do nervo óptico, ou seja, uma lesão anatômica. Ou seja, para a gente reduzir, na verdade, para a gente resumir esse conceito, o glaucoma é uma doença neurodegenerativa que vai promover uma alteração funcional, ou seja, vai mexer com a função do nervo e vai mexer com a anatomia desse nervo. A gente vai ver as alterações de acordo com o tempo, tá? Lembrar que é uma doença progressiva. Uma coisa importante, até agora a gente não falou de pressão ocular aumentada, né? Então, não está no conceito de glaucoma o aumento da pressão intraocular, tá? Em questões epidemiológicas, segunda causa de cegueira mundial, né? E lembrar que é uma causa de cegueira irreversível. O que é uma cegueira irreversível? É uma cegueira que
o que você perdeu, daqui para frente não volta mais, né? As fibras que você perdeu, você não volta mais. Tudo bem? Então, conceito estabelecido. A gente já sabe o que é o glaucoma. Muito bem. Ah, então agora eu já domino o glaucoma, já sei tudo de glaucoma. Não é tão assim, né? Se a gente for pensar, para quem gosta muito de oftalmologia, poxa, eu quero me aperfeiçoar em oftalmo, aí eu quero fazer glaucoma, quero saber tudo de glaucoma. É muito bom, é excelente. Então, na residência a gente aprende muita coisa, né? Na experiência que a gente tem com a área de oftalmologia, a gente vai perceber que glaucoma é um mundo, tá? Então, se a gente for parar para pensar, existem diversos aspectos, diversos conceitos de glaucoma, né? Olha só, tem glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma pigmentar, glaucoma congênito, glaucoma primário de ângulo fechado, glaucoma secundário ou uveites, glaucoma facolítico, glaucoma de pressão normal. Olha que coisa interessante, né? Já quebrando aquele mito de dizer que a pressão aumentada do olho é igual a um glaucoma, né? Glaucoma pós-trauma, glaucoma de células fantasmas, glaucoma neovascular. Observem o quanto isso é complicado, né, de se entender, ainda mais na graduação, né? Então, o pessoal, eu acho que os gigantes aí e os fãs aí do Dr. Bernardo vão ficar que nem o Gil, né? Estou indignado, eu não quero mais saber de glaucoma, é muita coisa para mim. Gente, calma, fiquem tranquilos. O que eu quero que vocês saibam hoje, né, na parte da galera da Liga, na parte dos fãs do Dr. Bernardo, são conceitos importantes para saberem de glaucoma e uma causa que vai levar você atendendo como clínico, às vezes você em uma conversa de roda de família, às vezes você com outra especialidade e vão te falar alguma coisa sobre glaucoma e vão te falar algum conceito de glaucoma. Eu quero que você entenda esse conceito e a urgência. Você que está no pronto-socorro aí, vai dar com uma situação de urgência, vai ter que saber o que fazer. Tá bom? Então não fiquem indignados como o Gil que fez barraco no Big Brother, né? Muito bom. Como eu disse para vocês, o glaucoma é doença neurodegenerativa progressiva que leva a uma lesão do nervo óptico e ele promove alterações anatômicas. Então, o que acontece? A primeira imagem que vocês estão vendo aí é do nervo óptico, né? Eu sempre explico aos meus pacientes, gente, como é que é o nervo óptico normal? Então, o nervo óptico, lembrar que vai captar as imagens e vai transmitir, certo? O nervo óptico, quando a gente observa, ele é arredondado, ele tem uma coloração alaranjada, os vasos são muito bem estruturados, né? Partem do centro, e observa que é uma coloração homogênea, certo? Isso eu digo como normal. Agora, o paciente que tem glaucoma, ele vai promover uma alteração anatômica. Observem essa segunda imagem. Como é diferente, né? O que a gente nota de diferente? Primeiro, ele também é arredondado, a gente consegue delimitar muito bem os limites. Mas observem que a coloração já não é mais homogênea. Essa região mais empalidecida aqui já destoa de tudo, né? Essa região a gente chama, inclusive, de escavação. É um termo muito comum quando a gente vai examinar o paciente, falar que ele tem uma escavação aumentada. Existem outros achados anatômicos? Existem. Não vale a pena eu ficar me aprofundando aqui para falar desses achados anatômicos. Vai perder um pouco o objetivo aí da aula, tá? Mas observe que tem esse achado que é muito comum e é muito falado até pelo próprio paciente que tem glaucoma, a escavação. Tem muitos pacientes que falam, doutor, na consulta passada, eu tinha uma escavação aumentada. Eu já falo, opa, esse cara aqui pode ser um suspeito de glaucoma, né? E observe que o paciente com glaucoma, como ele tem essa doença neurodegenerativa, vai fazendo alterações anatômicas. Dá uma olhadinha nesse último paciente aqui, ó, e compara esse paciente com esse aqui. Observa já que a coloração ela já está muito mais empalidecida, já tem um disco óptico, né, um nervo óptico pálido. Olha os vasos aqui com alterações completamente diferentes, né? Isso aqui é um paciente que a gente chama de fim de linha, tá? Existem outras alterações que a gente observa lá na fundoscopia, quando a gente coloca uma lentezinha, observa o fundo de olho, ou quando a gente faz uma fotografia lá do fundo de olho, que é um outro exame que eu vou falar mais adiante, existe, né? Olha aqui esse paciente. Essa manchinha aqui vermelha é uma mancha hemorrágica nesse paciente, ó. É uma coisa que a gente pode encontrar em glaucoma. Bem como também a gente pode encontrar, olha, umas áreas bem amareladas na borda do nervo óptico. Isso aqui a gente chama de atrofia do nervo óptico, tá? Atrofia em uma parte dele, tá? Do peridisco, que a gente chama. E para finalizar, a gente também observa algumas alterações até no vaso.
Eu estou avançando um pouquinho mais de conhecimento, mas observe esse vaso aqui, ele fica circunvalado, a gente chama assim, ó. Ele faz uma dobra, que ele faz como se fosse um círculo, sabe? Existem outras alterações? Existe. Na verdade, isso aqui é só para exemplificar o quanto a doença ela promove alterações anatômicas nesse paciente, tá? Olha só, alteração correspondente às mudanças funcionais, a função do nervo óptico, né, transmitir o impulso, né? Então a gente vai perdendo a qualidade de visão porque perde o campo de visão dele. Então observa o paciente com uma visão normal, então praticamente correspondente aqui a essa primeira imagem que a gente mostrou no slide passado. O glaucoma vai começando, a gente vai perdendo aos poucos a qualidade do campo de visão, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, até chegar no ponto que a gente chama isso de um funilzinho só na visão, ele só tem a visão central, o resto ele já perdeu por conta da doença. Então, até agora, eu não conversei com vocês que o glaucoma está relacionado à pressão intraocular aumentada, né? Em momento nenhum isso entrou como uma parte de uma definição. Como é que acontece isso? Por que isso vai acontecer? Gente, eu não vou chegar aqui também delimitar as 10 camadas histológicas para você, tá? Eu quero que você saiba que, na verdade, a gente tem as camadas de fibras nervosas com os axônios das células ganglionares, bem aqui, ó, nesse desenho histológico a gente consegue ver, nessa representação. Então, essas células aqui, esses axônicos, esses prolongamentos, eles são danificados pela pressão intraocular, que para aquele paciente é danosa, tá? A pressão intraocular que para aquele determinado paciente é danosa, tá? Então, vai aos poucos danificando esses axônios, aos poucos ele vai perdendo essas fibras e vai levando à perda de campo visual. Como é que eu detecto isso? Tanto pela alteração anatômica associada a uma alteração da perda do campo visual. Essa imagem aqui de cima, os alunos da 19 sabem muito bem, né? Que isso aqui é uma imagem de fundo de olho. A gente encontra o nervo óptico, né? As arcadas vasculares, a região mais nobre e pigmentada, que é a região da mácula, tá? Essa aqui é a retina, com uma coloração alaranjada. E se a gente for observar, a imagem de baixo são as fibras nervosas, né, que acompanham aí tudo para que consiga captar a imagem e enviar para a via óptica, né, para chegar até lá na região occipital. Então, observa, se eu tiver um dano bem aqui, ora bolas, eu vou perder esse campo de visão correspondente a esse território aqui, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Como ocorre? Por que ocorre? Ocorre porque o paciente vai perder o campo de visão, porque o axônio das células ganglionares vai perder devido a essa pressão intraocular que, para ele, é danosa. Ok? Muito bem. Quais são os principais fatores de risco? E aí a gente vai entrar num em que os fatores de risco estão relacionados ao tipo de glaucoma. Então, aqui eu vou falar no geral, tá? No geral, os principais fatores de risco estão elencados aqui. O paciente que tem uma idade avançada, o paciente que ele tem uma hipertensão ocular. E a gente vai parar um pouco aqui para aprender o que é uma hipertensão ocular. Olha só, o valor de pressão normal ocular, ele varia entre 10 e 21. A média é essa, tá? Entre 10 e 21. Muito bem. Então, o paciente que ele tem uma pressão intraocular de 24 corresponde um fator de risco para que ele tenha um glaucoma. Que essa pressão a gente vai ter que avaliar, acompanhar esse paciente e tem que saber se essa pressão intraocular ela vai machucando a camada de fibras nervosas desse paciente. Porque se estiver machucando, eu vou detectar duas coisas. A primeira, que ele vai ter alterações anatômicas. A segunda, que ele vai ter alterações funcionais. O campo de visão dele vai começar a perder, tá? Então, a hipertensão ocular acaba sendo um fator de risco. Paciente com miopia elevada também é outro fator de risco. A hereditariedade, né? A famosa história dos pais, avós, primos que têm glaucoma e o paciente vem para a investigação, também é um importante fator de risco. Raça negra, né? Os afrodescendentes têm um tipo de glaucoma que é muito mais comum acontecer nos pacientes afrodescendentes. Agora, essas imagens aqui eu mostro para vocês o seguinte: existe o glaucoma congênito. Então, criança também o nascimento, né? O glaucoma congênito pode acontecer também nessa faixa etária. Existem pessoas caucasianas que também têm um tipo de glaucoma para elas, que é muito mais comum de acontecer nelas. Existe o paciente míope, existe também
o paciente oriental, o paciente hipermétrope. Então, no geral, naquele mundo de glaucoma que fez o Gil ficar indignado, a gente observa que existem outras coisas aí que contribuem com o fator de risco. Mas, no geral, para o glaucoma, para o conhecimento básico, esses aí são os principais fatores elencados. Tá bom? Como é que a gente dá o diagnóstico de glaucoma? Então, você já sabe que a pressão intraocular não é o único fator, tá? Não é a única coisa que vai estabelecer o diagnóstico de glaucoma, tá? Mas é uma coisa que vai ajudar a gente. E existem outras coisas. Então, o nosso exame oftalmológico vai se basear em duas coisas. Primeiro, eu detectar alteração anatômica. Segundo, eu detectar a alteração funcional e tentar associar os dois ao mesmo tempo. Se eu souber que os dois ao mesmo tempo estão influenciando na perda de visão e na alteração anatômica dele, eu vou dizer que esse paciente tem glaucoma. Eu fecho o diagnóstico. Muito bem. Esse primeiro exame aqui que mostra, né, a imagem à esquerda de você superior, é a biomicroscopia anterior, a lâmpada de Fenda. Não é aquela maquininha que a gente coloca o queixo, a testa e fica vendo de balãozinho. Não é aquela maquininha. Aquela segunda máquina que em consultório você coloca o queixo, a testa, e a gente coloca um monte de luzes, faz uma fendinha e vai examinando o paciente. Tá? Nesse exame, a gente consegue caracterizar como é que fica a câmara anterior desse paciente. Eu não sei o que é câmara anterior. Gente, câmara anterior é o espaço que compreende entre a córnea, que é o nosso tecido avascular e transparente, e a íris, tá? Esse espacinho a gente chama de câmara anterior. A gente observa como é que é o aspecto dela, observa como é que é o aspecto da íris, que é aquela porção colorida dos nossos olhos, cada um tem uma íris, tá? Nesse exame a gente caracteriza. A gente aproveita e faz a avaliação da pressão intraocular. É uma arma propedêutica muito importante, que é a tonometria. Aquele aparelhinho que chega perto de você, né, de coloração azul, e ele encosta em você, você nem percebe às vezes porque está anestesiado, coloca aquele colírio que arde para chuchu, depois passa do nada, né? Então a tonometria também serve para a gente avaliar a pressão intraocular, tá? E esse slide da direita aqui, na verdade, essa imagem da direita, ela vai representar o quê? Na verdade, essa imagem vai mostrar para a gente como é que é feito o humor aquoso, tá? Que é importante, faz um importante papel na pressão intraocular. O humor aquoso é o que garante também um pouco a consistência dos nossos olhos, tá? E garante também a transparência da córnea. Tá? Não vou entrar em detalhes também, mas tem uma grande relação entre o humor aquoso e a transparência da córnea. Tá? O humor aquoso ele é produzido no corpo ciliar. Após a produção dele, ele é liberado aqui e vai para a câmara anterior. E ele tem um fluxo. Eu costumo dizer que é semelhante à questão de você ter uma pia, uma torneira e um ralo, tá? O que vai acontecer? A torneira, se você abrir, ela vai jogar água. A pia vai comportar a água que você está jogando através dessa torneira aberta. E o ralo vai ser o responsável pela drenagem desse conteúdo liberado, né? Qual é a nossa torneira aqui? É o corpo ciliar. Ela produz e joga esse humor aquoso, tá? A nossa pia é a câmara anterior, certo? E o nosso ralo é essa malha trabecular, esse ângulo iridocorneano, que tem algumas estruturas chamadas de canal de Schlenk, que servem para drenar esse líquido, esse humor aquoso, tá? Então, a gente começa a entender um raciocínio. Alguém pode levantar uma hipótese e falar assim, olha, eu já sei o que pode acontecer no glaucoma. Doutor, será que pode ocorrer uma produção excessiva do corpo ciliar? Pode, né? Ele pode produzir muito, a gente pode também ter um canal de Schlenk pobre em drenagem e essa pressão aumentar, né? Vocês concordam comigo também que pode acontecer o seguinte, alguma coisa obstruir essa malha. Se obstruir essa malha, é a mesma coisa que a gente tem uma torneira aberta e alguém vai lá e fecha o ralo, coloca aquela tampinha de ralo, sabe? Uma hora ou outra, aquilo lá, aquela água vai extravasar. Só que numa torneira que é aberta, extravasa e vai para o chão e faz um desastre. Imagina para o olho com uma câmara fechada. O que vai acontecer? A pressão intraocular vai aumentar. Então, o glaucoma é exatamente isso, esse jogo entre drenagem e produção, ok? E a gente observa isso na tonometria. Tem um outro exame, que é a gonioscopia, inclusive é citado nos livros de semiologia, o Samuel Celeno Porto toca nesse ponto bem pouquinho, tá? Eu não vou me estender muito, mas a gonioscopia serve para observação desse ângulo aqui de drenagem, tá? A gente observa algumas estruturas aqui
que faz a gente perceber se esse ângulo aí, ele é amplo. Se for um ângulo amplo, poxa, o sistema de drenagem pode ser bom. Se for um ângulo mais curto aí, pode ser que esse ângulo de drenagem ele pode encurtar, pode fechar e atrapalhar a drenagem, e assim aumentar a pressão intraocular. Pronto, é isso que vocês precisam saber da gonioscopia. Ele avalia o ângulo, ele avalia o seio camerular do paciente, né, o ângulo irido-corneano, para ver se a drenagem está tudo bem, se tem alguma aderência ali que atrapalha, que a gente chama de sinéquia, tá? Então, é um exame que vocês olharam e fica na memória de vocês, tá bom? Olha que interessante. Eu falei ainda há pouco que a gente tem a camada de fibras nervosas, né, que representa um prolongamento, na verdade são os axônios das células ganglionares presentes na retina, e existe um exame que a gente detecta a avaliação desse campo visual, que é chamado de perimetria visual ou campimetria visual. Se a gente for notar, isso aqui, ó, é a representação do nervo óptico e suas fibras, né, camada de fibras nervosas. Todo mundo sabe, né? Como é que a gente vai ver o olho, que olho é esse, se é direito, se é esquerdo? Simples, olha só. Nervo óptico está aqui, certo? Lembrar que o nervo óptico, ele é nasal, né? Ele sempre vai correr para nasal. Então, eu já sei aqui que acredito, vocês também, que isso aqui é o lado esquerdo do paciente, né? Porque olha só, imagina o nariz aqui, né? Do ladinho, o nariz aqui a retina, né? A retina como um todo, o nervo óptico e a região temporal, né? A gente não fala na oftalmologia temporal, medial, a gente fala mais nasal, que é relacionada ao osso nasal, e a região temporal, que é relacionada ao osso temporal, tá bom? É um aprendizado aí para a galera da liga, tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó? O nervo, ele faz as projeções das camadas de fibras nervosas. Observa, se eu tiver uma lesão aqui, ó, ele vai estar correspondente no exame de campo visual. Só para vocês terem uma ideia, como é que é feito o exame? Você entra numa câmarazinha, coloca o rosto no aparelho, e aí ele oclui um lado. Aí ele vai testar, por exemplo, o lado direito. Ele vai ocluir o lado esquerdo, pode deixar com óculos, é bom que fique com óculos. Eles vão te dar um controle, e ele lá vai falar assim, olha, o exame vai fazer o seguinte, ele vai apitar uma luzinha, vai aparecer uma luzinha, se você observar essa luzinha, você aperta o botão do controle. Se você não observar, tudo bem, você não viu, tá? E aí a gente vai testando o campo de visão. Colocou uma intensidade fraquinha, eu vi, ótimo, vou apertar. Ah, ele colocou uma intensidade muito alta, eu nem vi. Então, opa, será que ali está tendo um dano de campo visual ali? É isso que o exame acaba fazendo. Então, isso aqui é muito extenso, mas olha, se a gente for observar, ele diz aqui que tem um acometimento, né, nessa região aqui. Então, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, qual o dano que está acontecendo. Então, a gente vai tendo uma ideia como oftalmologista que parte do campo visual está sendo perdido, tá? Então, a gente viu lá que o campo visual é uma coisa que vai acontecer, essa perda de campo visual vai acontecer no paciente com glaucoma. Então, esse exame aqui é uma arma propedêutica excelente para a gente, tá? Outro exame que é muito legal, retinografia, uma fotografia, uma imagem do fundo de olho da pessoa. E a gente consegue observar esse dano das camadas de fibras nervosas. Olha aqui, ó, chega, apagou isso, né? Chega, apagou essa camada de fibras nervosas aqui. Tá? Só para a gente ter um conhecimento básico da parte do exame. Olha só, nervo óptico, lembra? Ah, aqui eu vou lembrar que tem um osso nasal, né? Então, aqui é o nariz, aqui é o nervo do paciente, aqui é a região da mácula mais nobre, né? E olha só, bem aqui a gente está tendo um apagamento dessa camada de fibras. Aqui, provavelmente o glaucoma já danificou. Olha esse aqui também, ó, sinal da seta, ó, tá? Alterado aqui. Outra coisa que a gente observa, olha a escavação aumentada, tá vendo? Então, são coisas que a gente vai associando a alteração anatômica, que a gente observa, com alteração funcional, que é o campo de visão que esse paciente vai perdendo com o decorrer do tempo. Esse exame aqui é um dos mais modernos, né? A tomografia de coerência óptica. Só para vocês baterem o olho e também não ficarem batendo cabeça. Para resumir, não vou falar tudo isso aqui, mas olha só, ele mostra aqui onde é que está sendo acometido, ó. Camada de fibras nervosas dessa região aqui, tá? Está sendo acometido. O paciente ele tem uma escavação aumentada, inclusive aqui ele mede, tá? Então isso aqui chama muita atenção para a gente, tá? E ele mostra, inclusive, divide o nervo em 4 pedaços, né? Ó, S de superior, I de inferior, T de temporal,
N de nasal, ele divide em 4 partes. Ele mostra aqui pra gente que o glaucoma, ele afetou, ele vem alterando a camada de fibras nervosas da região superior e inferior, tá? Muito tipo do glaucoma, pegar superior e inferior, tá bom? Só para vocês baterem o olho e falarem, nossa, oftalmologista trabalha muito com equipamento e tem que saber muita coisa de tecnologia. É isso aí. Abrindo cortina, quais são os tratamentos, né? Como é que a gente trata glaucoma? Ah, eu sei, a minha avó usa remédio de glaucoma. É isso mesmo. Tá? A grande maioria dos pacientes vão ser tratados com colírios, tá? A grande maioria vai ser tratado com colírio. Qual o objetivo do colírio? Pessoal, lembrem, o objetivo é reduzir a pressão intraocular, porque se eu tiver uma pressão intraocular aumentada, pode danificar o meu nervo. E eu lembro agora, poxa, o glaucoma é uma doença que acomete o nervo do olho e que leva a duas alterações. A anatômica vai mudar a anatomia daquele nervo ocular que eu observo e a função dele. Então, o meu objetivo é controlar essa pressão. Legal. Então, assim como uma torneira, um ralo e uma pia, para eu diminuir a pressão, eu vou diminuir a torneira, né? Posso fazer isso? Claro, pode. Então, vou usar medicações que têm o objetivo de diminuir a produção do mucoso. Eu vou lá, olha, o corpo ciliar, vamos baixar um pouquinho aí a taxa de liberação de mucoso? Vamos. Então, diminuir a pressão intraocular. Agora, posso usar medicações também que aumentem a drenagem do mucoso, né? Eu vou lá, ô Canaltilene, aumenta um pouquinho esse ralo aí para drenar o máximo possível. Maravilha. Então, é esse jogo que a gente, como oftalmologista, vai fazer com esse paciente, tá? Então, a gente pode começar com uma medicação, com colírio, depois vai aumentando. Tem situações que a gente controla o paciente usando 4 colírios. Então, vocês veem que não é uma coisa muito fácil. O paciente ele tem que acompanhar, a gente tem que ver se essa doença está avançando, tá? Sempre ressaltar ao paciente que o que a gente perdeu de dano de fibras nervosas, né? O que já teve de dano de fibra nervosa não volta mais atrás. Então, a gente tem que estar com o paciente nas nossas mãos aí, tá bom? Bom, mas doutor, eu já vi pacientes que tiveram uma história de cirurgia de glaucoma. Sim, existe o tratamento cirúrgico. Esse slide é só para mostrar como é que é feito o tratamento cirúrgico, tá? Bom, se o trabeculado ele está meio difícil de drenar, eu vou abrir uma boquinha maior nele, né? Eu vou pegar, cortar um pedacinho da íris. Isso vai fazer com que esse sistema de drenagem faça com que o líquido venha para esse tecido aqui, que é a conjuntiva que cobre, né? A esclera, né? Ele faz a cobertura da esclera. Muitos clínicos falam, doutor, isso aqui é uma esclera, né? Não é, os alunos da 19 sabem que isso aqui é a conjuntiva, que cobre, e cobre muito bem. A esclera faz uma proteção, né? Inclusive é rica em vasos sanguíneos, quando inflama faz a conjuntivite, todo mundo sabe disso, né? Muito bem. Inclusive, olha só, é meio difícil de ver quando no oftalmo, mas aqui é como se fosse uma bolinha, tá? Fica uma bolinha aqui, é o líquido sendo drenado. E esse pedacinho aqui, ó, superior, um pouquinho mais pretinho, é o cortezinho que a gente faz na íris para drenar, tá? Esse procedimento a gente chama de trabeculectomia. Na oftalmologia a gente conhece como TREC, tá? Muito bem, só para dizer que existe tratamento cirúrgico, tá? Existe um tipo de glaucoma, dentre aqueles todos que a gente viu, que acontece o seguinte. Foi mal, tô falando muito para você de uma água. Então, vocês vão concordar comigo que o glaucoma, ele vai promover as alterações anatômicas, ele vai promover as alterações funcionais, tá? Existe um tipo de glaucoma em que a gente pode reduzir a pressão intraocular para aliviar? Pode, né? Mas a gente precisa fazer coisas a mais aí para ele. Olha só, a imagem de cima, tá? Tanto da biomicroscopia ou lâmpada de Fenda, a gente vê aqui, ó, a íris, né? O centro, a pupila, a conjuntiva, a vascularização da conjuntiva aqui, né? E a gente vê o fundo de olho, isso aqui tá tudo normal, tá, gente? Só que imagina o paciente que ele tem diabetes. O paciente diabético, ele tem um estímulo muito grande para a formação de neovasos devido à hipóxia, né? O diabetes é uma doença que acomete muitos vasos. Qualquer região do corpo ele vai e acomete vasos, né? Então, ele pode causar também hipóxia por dano vascular. E aí, o nosso corpo, para tentar reagir, acaba liberando fatores angiogênicos. Então, ele acaba produzindo vasos
para tentar compensar. Só que é uma produção ineficiente, uma produção meio que boba do nosso corpo, e esses vasos vão ser completamente ineficientes, né? São neovasos que a gente chama. São muito frágeis, muito suscetíveis a sangramento, tá? Então imagina um vaso que começa a nascer lá atrás, e ele vai correndo para frente. Olha isso aqui, gente. Vocês observam que tem vasos na íris aqui, chama de neovasos isso. Isso aqui é fruto de paciente com uma pobre oxigenação no fundo de olho, né? Então, os vasos são estimulados, inclusive, o crescimento na íris aqui, né? Para a gente ter ideia, isso aqui não pode acontecer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar, lógico, a pressão, porque isso vai impedir com que aquele líquido seja drenado. A malha trabecular, aquele canal etilene, fica todo ocupado por vasos, né? Eles acabam atrapalhando essa drenagem aí. E imagina agora, um paciente com uma pressão aumentada e, poxa, as medicações ela até reduzem, mas eu preciso fazer mais coisas. Então, um dos tratamentos nesse tipo de glaucoma, inclusive, é fazer laser. Laser terapia no fundo de olho para acabar com esses vasos. Às vezes, injeção de medicações anti-angiogênicas, intraoculares, para que isso aí acabe cessando, esse estímulo angiogênico acabe cessando. E aí o paciente já tem uma melhora. Tendo essa melhora, a gente já tem um escoamento desse humor aquoso, mais fácil o paciente consegue melhorar, tá? Então, vocês veem que o cenário para o tratamento é muito individualizado para cada paciente, sabe? Bom, para finalizar, gente, até agora eu falei muita coisa, né? Se vocês notarem, eu fui aos poucos quebrando alguns mitos em relação a glaucoma, e para finalizar, a gente vai conversar um pouquinho de uma das causas de procura dos pacientes oftalmológicos no pronto-socorro geral, né? Você já ouviu falar na crise de glaucoma, né? Naquele paciente que para no pronto-socorro lá da Unimed, lá no hospital municipal, às vezes no hospital regional, falando, olha, o meu olho está doendo muito. Ah, mas é conjuntivite? Não, não é conjuntivite. Ah, é Covid? Pode ser, mas assim, não parece ser Covid. Tá doendo muito o meu olho. Parece que o meu olho vai explodir. Doutor, minha mãe está com o olho quase explodindo, está vermelho, ela está vomitando, ela está com muita náusea, ela está tonta. Isso pode ser uma crise de glaucoma, tá? O famoso glaucoma agudo. Isso é aquele paciente que vai parar no pronto-socorro mesmo, tá? Olha só, falei para vocês como é que funciona a produção do humor aquoso, eu falei como é que funciona essa drenagem, lembre do canal de Schillen que vai drenar lá, lembrem do corpo ciliar que vai produzir esse humor aquoso, tá? Agora imagina essa situação da esquerda, isso aqui é normal, tá? Observe o ângulo que a gente tem, forma um ângulo aqui entre a córnea e a íris, o ângulo irido-corneano, olha a drenagem aqui. Agora observe o seguinte, imagina aquele paciente, que a gente chama isso, que ele tem um ângulo, uma câmara rasa, um ângulo raso, olha a diferença disso aqui. Vocês vão concordar comigo que é muito fácil isso aqui obstruir, né? Aproximar muito a íris da córnea. Então, o que isso pode fazer? Um bloqueio nessa região. Pode impedir a drenagem, pode impedir com que esse mucosa ele chegue até lá o canal de Schillen. Ora bolas, eu estou fechando o canal que está drenando. Eu estou colocando uma tampa naquele ralo. Então, meu amigo, essa pressão vai aumentar. Porque até agora, o nosso humor aquoso está sendo produzido. E ninguém está pedindo para parar. E vai aumentando, e vai aumentando. Vocês podem notar, às vezes, o paciente, na verdade, a gente consegue notar que vai aumentando tanto que a córnea, inclusive, incha. Causa um edema de córnea, certo? Para a gente observa isso e já fala, poxa, esse paciente pode estar com um glaucoma agudo de ângulo fechado, porque esse ângulo aqui diminuiu, fechou, obstruiu, tá? Olha só, quais são as características do glaucoma agudo de ângulo fechado? Inclusive, isso pode ser para quem, não sei se tem alguém que já está pensando em fazer prova de residência, já está lá no final, sabe? Isso, inclusive, às vezes, a questão de prova de residência, o glaucoma agudo de ângulo fechado. Observa essa imagem aqui, tá? O que a gente consegue observar? Olha a distância daqui para cá. É muito pequena essa distância, tá? Então, esse ângulo é bem rasinho, isso pode fechar. Então, o paciente, ele pode sentir muita dor ocular, ele pode ter rubor, né, periocular,
ele vai ter diminuição da visão, ele pode sentir halos, ele pode observar halos coloridos, pode ter muita cefaleia, pode ter náuseas, pode vomitar, né? Inclusive em consultório, pode não ter em consultório, porque realmente isso é uma dor excruciante para o paciente, né? Ele tem a sensação de que está dando uma facada, estão empurrando o olho dele. O que a gente observa nesse exame aqui? Ó, primeiro, vamos lá, vamos caracterizar, hein? Uma hiperemia da conjuntiva. Olha esse tecido aqui, ó, vermelhinho, os vasos já estão muito mais nobres aí, presentes, né? Ele vai ter um inchaço da córnea. Isso aqui, vocês lembram muito bem, é uma midríase média, né? Ele não está nem completamente fechado e nem completamente aberta a pupila, né? Não tem nenhuma midríase e não tem nenhuma miose, ele está médio, médio midríase, tá? E observem, eu falei para vocês que a pressão intraocular considerada normal vai de 10 até 21. A pressão desse paciente, 40. Então, o olho está explodindo de tanta dor, né? Fechou o ângulo. Opa, produção continuando. E o ralo fechado vai aumentar, não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir, vai causar um aumento da pressão intraocular. E aí o paciente vai com uma pressão de 40. Já vi paciente com 70 de pressão. O que a gente tem que fazer de imediato? Vocês imaginam que esse nervo ele deve estar sofrendo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Olha só, colírio para ele. Eu tenho que chegar, o colírio tem que avisar, bater a portinha lá. Ô, pessoal, é o seguinte, vamos começar a diminuir a produção do mucoso. Tem muito aqui. Diminuir a produção do humor aquoso. Fala lá, outra medicação, o pessoal, é o seguinte, diminuir a produção, gente, vamos tentar escoar mais esse mucoso. Então, aumenta aí o estímulo da drenagem do mucoso. Maravilha. Outra coisa, tá com vômito, tá no pronto-socorro? Antiemético. Acabou. Dá antiemético para ele, dá medicação analgésica para esse paciente. E não tem pena, pode dar para ele sim, tá? O que mais que a gente tem que fazer? Tem uma coisa muito bacana, né? O pessoal acha que o oftalmo é só colírio, né? A gente tem aí que fazer manitol no paciente. O manitol é um agente osmótico, os néfros usam muito, tá? O objetivo do manitol, ele vai fazer uma desidratação do vítreo. Ele vai pegar o vítreo, o humor vítreo, que fica lá atrás, na câmara posterior, e ele vai tirar a água. Lembrar que o humor vítreo tem uma grande quantidade de água. 99% desse humor vítreo é água. Então, ele vai tirar, vai enxugar ao máximo esse humor vítreo. Então, ele vai descomprimir um pouquinho esse olho, tá? Fazendo isso, a pressão vai baixar. Eu vou conseguir tirar o paciente da crise. Legal, mas anatomicamente aquele ângulo pode estar fechado. O que eu tenho que fazer? Depois, o que eu tenho que fazer, gente? Ó, eu vou fazer o seguinte. Fazer um buraco aqui, ó. Já que ali está obstruindo, aquele ângulo está obstruído, eu vou lá e faço um buraco. Esse buraco vai fazer o quê, ó? Eu vou voltar lá nos slides. Quando eu faço isso aqui, se eu abro um buraco aqui, ó, o líquido que é produzido, ele vai escoar por aqui, esse buracão. E eu já não tenho mais problema. E ele drena por aqui. Certo? Então, a gente faz um laser, esse laser potente, ele abre um buraco aqui, e essa produção aqui vai escoar por aqui, ó. Já é um rombo gigante. Pode escoar por aqui? Pode, mas esse rombo aqui já não vai me trazer problema. É como se eu estivesse abrindo um segundo ralo para esse paciente. Já diminui aqui, ó. Esse procedimento a gente chama de iridotomia a laser, tá? E é bem legal da gente ver, ó. A gente vê um buraco aqui, ó. É iridotomia laser, tá bom? Já drena, já auxilia. Observa a diferença, olha, o ângulo, a câmara anterior já é mais ampla aqui, já ajuda muito. O paciente, ele sente um conforto gigantesco, ele te agradece. Eu nunca esqueço de uma paciente que eu estava atendendo no plantão lá em São Paulo, no Hospital de Olhos de São Paulo, e era um sábado. E uma paciente com uma crise de glaucoma brava, uma pressão aí de 50. E a gente conseguiu fazer isso, a gente fez a iridotomia nela. Nossa, ela ficou extremamente aliviada, extremamente feliz. Obviamente, como é uma paciente que tem glaucoma, ela precisava de fazer um acompanhamento. O acompanhamento vai ser individualizado. Tem pacientes que acompanham de
4 em 4 meses, outros fazem acompanhamento semestral, outros pacientes fazem acompanhamento anual, tá? Então, uma coisa que a gente sempre tem que observar, paciente com glaucoma é paciente que tem que cuidar, tem que estar nas nossas mãos, tá? Gente, para a gente resumir, isso vai ser até uma dica, deixa eu beber uma água aqui. Isso aqui vai ser até uma dica para os gigantes, para a turma MED 19, para todo mundo que está assistindo, tá? Vamos lá, como é que a gente resume algumas doenças? Até para estudo. Eu gostava muito da parte de estudo, eu peguei essa dica com alguns professores, da gente tentar resumir, porque a gente vê muita doença, né? A gente vê muitas áreas e muitas áreas têm muitas doenças. Como é que a gente tenta aprender um pouco essas doenças? Eu sempre tentei resumir em 3 partes aí. Aprendi assim. Uma doença a gente tem que saber 3 perguntas: o que, quem e como, tá? Então, o que? O que que a gente vai aprender de glaucoma? O que é? Então, para aprendizado, glaucoma, doença neurodegenerativa de etiologia multifatorial. Lembrar que ela vai promover alterações funcionais e alterações anatômicas. Quais são as alterações funcionais? Função do nervo, captar a imagem e enviar essa imagem para as vias ópticas até chegar na região occipital lá do cérebro. Se eu alterei essa função, eu vou perder o campo de visão. Então, essa alteração funcional a gente já sabe. E a alteração anatômica, as alterações do nervo óptico. Aquela escavação que a gente encontra, certo? A escavação presente, a atrofia, tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Quem? Quem é o quê? A parte epidemiológica. Quem afeta? Né? Lembrar dos fatores de risco: idade avançada, a hipertensão ocular, a hereditariedade, em alguns casos, os afrodescendentes, miopia. Lembrar que isso é no geral, tá? E como? Como a gente tem que saber 3 coisas. Como é que manifesta? Quais são os sinais e sintomas desse paciente? Lembrar que o glaucoma no dia a dia é assintomático. Por quê? Porque aos poucos ele altera a anatomia, altera o campo de visão, e o paciente pode não perceber isso. Então, ele é geralmente assintomático. Mas a gente viu ainda há pouco, no slide anterior, né, a crise de glaucoma agudo, o fechamento angular, que pode ter aquelas manifestações de dor ocular, rubor, náuseas, manifestações gerais, e lá no exame a gente vê a pressão intraocular aumentada, uma câmara anterior bem rasinha, um ângulo meio que obstruído, né? Então, se manifesta assim, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Faz exame de campimetria, ou vê o campo visual desse paciente, faz uma retinografia, fotografia do fundo de olho, para observar as alterações anatômicas, faz um OCT, mas é muito mais moderno, e faz a gonioscopia para avaliar esse ângulo, né? Então, assim que a gente dá o diagnóstico. Lembrar que o glaucoma, a gente pode não dar diagnóstico na primeira consulta, porque a gente vai ter que fazer os exames. Depois dos exames em mãos, a gente vai acompanhando esse paciente, avalia se existe uma progressão da doença ou não, tá? Então, é assim que a gente diagnostica. E como a gente trata? A gente trata o glaucoma com colírios específicos, os famosos colírios antiglaucomatosos. Qual o objetivo do colírio? Opa, eu vou diminuir a torneira, então vou diminuir a produção de mucosa. Opa, eu vou drenar mais esse mucosa, então eu vou trabalhar em cima lá do mecanismo de drenagem dele. Tá? Então, esse é, geralmente é o objetivo dos antiglaucomatosos. Cirurgia, para alguns casos, né, faz um mecanismo de drenagem desse excesso de mucosa. E, para outros casos, também o laser. Lembra daquele paciente que tem, por exemplo, retinopatia diabética, que ela vai tendo aqueles fatores angiogênicos e vai promovendo a formação de vasos novos, de vasos irregulares, né, que facilmente sangram, e ali é que a gente vai ter que fazer o laser. Naquele paciente, por exemplo, que tem um bloqueio, fecha ali aquele ângulo, eu vou ter que fazer o laser para aumentar o escoamento, para tentar escoar aquele líquido ali. Tudo bem, gente? Então, de uma maneira geral, a gente resume o glaucoma, fecha aí esse pacote, tá? Para que vocês consigam, pelo menos, ter um conhecimento aí. Para finalizar, gente, eu agradeço muito, muito a oportunidade, eu fico muito feliz, torno à disposição, e eu sempre levo essa frase comigo, né? É uma frase do Mário Sérgio Cortella, um cara que eu gosto muito, ele tem muito conhecimento, e eu gosto muito do que ele fala, assim,
de uma maneira muito didática e que faz a gente refletir no nosso dia a dia o que a gente precisa ser, né? O conhecimento, ele serve, pessoal, para encantar as pessoas. Ele não serve para humilhar. Então, acho que o que a gente vem aprendendo, o que a gente ganha de conhecimento, eu acho que serve para repassar. Se é um legado que um professor tem que ter, é um legado que seja assim, de passar o conhecimento que ele tem. Eu, doutor Bernardo, não sei tudo de oftalmo. Talvez nunca saberei tudo. Talvez nunca saberei 1% da oftalmologia. Mas eu tento fazer o melhor de mim sempre. E eu espero que vocês façam isso sempre também. Então, fica aqui meu agradecimento. Espero que vocês tenham entendido, desculpa. E estou aberto a dúvidas e sugestões também. Fiquei mutado. Professor, Oi? excelente aula, agora eu entendi porque que a 19A é tão fã do senhor, uma aula maravilhosa, lógica. Eu achava assim a oftalmologia um pouco complexa, mas depois dessa aula eu fiquei até encantada. Olha, no chat, você consegue ver o chat aí? Sim, sim. Olha só, todo mundo concordando comigo, eu acho. Mas aproveitando a deixa, alguém tem alguma dúvida sobre a Eu aula de tenho, hoje? meu Opa, caro, fica à vontade. oi, E aí, doutor, boa Anderson? noite, tudo bom? Tudo Em bem? relação aos tratamentos, ao tratamento, na verdade, o senhor aí mostrou para a gente dois, né, a questão de você diminuir a liberação do líquido e outro aumentar a drenagem, por exemplo. Eu, diante de um paciente, escolho em uma primeira linha, por exemplo, ia aumentar a drenagem ou diminuir a produção do humor aquoso? Muito boa pergunta. Isso, na verdade, é muito dependente de cada linha, sabe? De escolas, sabe? Tem muita gente que inicia com medicação para diminuir a produção, certo? A grande maioria começa com medicações para diminuir a produção de humor aquoso, tá? Aprofundando mais um pouco o assunto, tem medicações que ela tem o objetivo, aí, geralmente, de reduzir 20% do valor da pressão intraocular. Tem colegas que já utilizam, dependendo do valor dessa pressão intraocular, eles podem até fazer uma associação de duas classes medicamentosas, né? As que reduzem a produção e as que aumentam o escoamento, né? Vai depender muito da pressão. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver um paciente, olha só, a pressão intraocular é de 21. Aí esse paciente está com 23. Eu pego um paciente do sexo masculino, ele tem 50 anos, pressão intraocular de 23, e ele tem história familiar de glaucoma, né? E eu avalio o nervo dele, poxa, realmente está muito suspeito de glaucoma. A pressão é de 23. Pode ser que esse cara realmente tenha glaucoma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não vou entrar com 4 medicações, né? Eu quero simplesmente tentar jogar um pouquinho mais abaixo essa pressão. No meu pensamento como oftalmologista, eu quero deixar pelo menos aí 16, 14. Então, eu vou inicialmente começar com uma droga que faça a diminuição da produção de mucosa, só com uma medicação. E eu vou avaliando ele. Legal. Eu, daqui a um mês, vejo esse paciente, aí ele está com uma pressão de 16. Bom, ele se deu muito bem com essa medicação, e é aí que eu vou continuar. Então, assim, a famosa frase, o time que está ganhando não se mexe, para glaucoma é melhor ainda. Se ele está com uma pressão intraocular controlada só com uma medicação, que seja ela um que faça diminuir a produção ou então aumentar a drenagem, tá ótimo, tá? Particularmente, eu gosto dos que diminuem a produção. Tá? Para mim, eles são mais efetivos. Depois eu vou combinando, dependendo do que eu vou encontrando com esse paciente. Certo. Valeu, Anderson. A nossa aula ainda está de pé, viu? Só marcar, viu? Oi? A nossa aula da Liga está de pé ainda. Ah, tá. Vou conversar com outra menina, porque eu não sou mais da diretoria, e aí eu vou passar seu contato para ela. Mas pode Fica deixar. tranquilo, estou à disposição. Professor, tem mais duas perguntas, uma do Francisco. Ele perguntou se desidratação do vítreo com manitol pode fazer descolamento da retina. Bom, para não falar
Não, eu vou falar o seguinte, não há casos descritos na literatura de utilização de manitol para o controle dessa crise aguda, tá? Não há casos, não há relatos de descolamento de retina. Ok, então, opa, próxima. Opa, Nicole? Mas é para aproveitar que ele está falando do manitol. Boa noite, doutor. Oi, boa noite. Assim, uma dúvida, eu sou interna. No caso, numa situação de emergência, o paciente chega, né? Qual seria a dosagem para o manitol nesses casos de emergência do glaucoma? 250 ml. Quanto? 250 ml. 250 ml. Ah, correr, não, tem gente que corre rápido, eu gosto de correr lento, tá? Manitol médio para lento, você pode pedir para correr. Assim, na crise aguda, para ser um pouco mais específico, você tá em que ano? Estou no último. Tá no último ano, beleza. Você vai pegar no pronto-socorro lá, alguns pacientes com crise glaucomatosa. O que você vai fazer? Se tiver disponível no hospital, a medicação Timolol, tá? Timolol é um beta-bloqueador, né? O Timolol, brimonidina, tartarato de brimonidina e dorzolamida são as 3 medicações, tá? Então, você vai pegar Timolol, uma gotinha, brimonidina, uma gotinha, dorzolamida, uma gotinha, e vai fazer manitol, tá? Intravenoso. Pode pedir um frasco mesmo de Timolol, sabe? Ele vem num sorinho, pode mandar despejar, faz o acesso e vai fazendo lento. Lembrar que o paciente ele pode ter vontade de fazer xixi também, tá? Com esse manitol, tá? E alguns colocam também a utilização do Diamox, que é a acetazolamida, tá? A gente vai dosando muito bem isso em relação ao paciente mais vovozinho, né? Lembrar da parte renal dele. Então, a gente pode conversar junto com o clínico isso aí, tá? Tanto o uso da acetazolamida, com manitol. Então, paciente nefropata, a gente vai tomando muito cuidado, tá? Mas na crise aguda de glaucoma, o que a gente pode fazer? É muito legal isso. Você vai pegar um paciente com uma possível crise de glaucoma, o que você pode fazer? Peça para ele fechar os olhos e pede para ele olhar para baixo, e aí você vai palpar o olho dele aqui embaixo, assim, sabe? Na crise, você vê que fica que nem uma pedra de tão duro. O olho vermelho, peremiado, né? E aí você vai falar, olha, possivelmente uma crise de glaucoma, nós vamos fazer timolol, uma gotinha, brimonidina, uma gotinha, dorzolamida, uma gotinha, pode mandar correr o manitol lento, tá? Lembrar que tem que passar no oftalmo, né? Porque na lâmpada de fenda a gente vai ver os sinais para ver o que é, tá bom? Tá legal. Obrigada, Lucas. Nada. Professor, tem mais uma agora da nossa presidente. Nossa, presidente? Caramba. A Ana Gabriela falou também. Ah, Ana Gabriela, sei. Ela tem uma pergunta aqui, qual momento deve ser aplicada? É esse mesmo. Tá. Iridotomia a gente faz depois de esfriar o processo, né? Que a gente controla, baixa um pouquinho a pressão. Quando baixa a pressão, a gente já tem uma melhora dessa córnea demasiada. A gente tem muita dificuldade de observar as estruturas quando a córnea fica inchada. Ela fica um pouquinho mais branca. Então, depois que a gente melhora o aspecto da pressão, tira da urgência, a gente tem que fazer a iridotomia. Aí vai lá com laser e taca o laser no olho dele, né? O laser lá na íris para abrir aquele buraquinho lá, tá bom? Então, isso é feito não na urgência. Posteriormente, baixei a pressão, o paciente está melhor, ele vai com algumas medicações para casa, no dia seguinte ele volta no oftalmo e a gente aplica o laser nele, tá? A segunda pergunta, em qual momento deve ser, eu acho que é feita a trabeculectomia. Olha só, imagina aquele paciente que ele tem glaucoma, a gente faz a medicação para ele, imagina, ele usa 4 medicações e mesmo assim aquele cara tem a pressão aumentada do olho. Então, nesse ponto eu vou sentar com ele e falar, ô, seu fulano, é o seguinte, a gente sabe que é muito desconfortável usar 4 medicações e apesar do uso delas, a sua pressão intraocular está muito alta. Não tem jeito. O próximo passo, ele passa a ser um passo cirúrgico. Não tem como a gente ficar segurando com 4 medicações, a pressão aumentada e o nervo só indo para a cucuia, né? Então, a gente tem que fazer a cirurgia e lembrar, ressaltar muito bem isso para o paciente. Seu fulano, a sua cirurgia tem o objetivo de controlar a pressão intraocular.
não tem o objetivo de voltar à sua visão como era antes, ele não tem o objetivo de restabelecer aquela anatomia que tinha antes, não tem o objetivo de voltar à visão como era antes. Tem o objetivo de tentar controlar o máximo possível essa sua pressão, porque se não controlar, vai ser difícil, você pode cegar por conta disso. Então, tem que deixar muito bem conversado isso com o paciente. E o Carlos, tem uma pergunta, tem alguém na vez aí? Tem não, pode ficar à vontade. É sobre a iridotomia, doutor. Quando se faz na íris o orifíciozinho, é para aumentar o fluxo? Porque não ficou muito claro para mim na hora que o senhor mostrou na imagem anatômica, né? O passo a passo, digamos assim, do líquido. A drenagem seria para a câmara anterior ou não? Porque se fosse para a câmara anterior, não estaria meio que afogando mais ainda lá o canal? Não, sei se não. você me entendeu. A iridotomia faz com que esse fluxo seja mais intenso, tá? Tanto de saída quanto de entrada. A questão é que a gente faz iridotomia porque não está tendo a drenagem. Então, é uma medida, entre aspas, de emergência para a gente abrir aquele buraco ali para que saia, entendeu? Então, pode entrar, pode sair. A entrada, geralmente, da iridotomia já meio que perde aquele parâmetro de sair entre o cristalino, né, entre o cristalino e a íris, aquele caminho habitual. Então, ali com aquele buraco entra e sai. Mas está pelo menos drenando aquilo ali, né? O objetivo é drenar. Independente por onde ele passa, o objetivo é drenar, é sair e entrar. Mas que entre a quantidade que entrou e sai com a quantidade que tem que sair. Deu para ficar claro? Deixa eu ver se eu volto aqui na imagem da iridotomia. É porque me pareceu na hora quando o senhor mostrou que parecia que o fluxo aumentava para a câmara anterior, entendeu? Parece que na minha cabeça eu tivesse essa concepção, mas eu... Espera aí, deixa eu ver. Como é que eu faço para espelhar aqui a tela? Da mesma forma, professor, se apresenta. Apresenta agora, né? Tá. Isso. Vamos lá. Anderson, dá uma olhadinha aqui, ó. Ainda não. Agora Acho que sim. foi. Tá. Olha só, Anderson. Tá aqui, ó. Essa área aqui, ela tá fechada, certo? Você concorda comigo que o líquido aqui, ele pode passar, certo? Ele pode passar, mas ele não tá drenando, então aqui só tá aumentando. Então eu preciso fazer um buraquinho aqui para drenar isso para cá. Então quando eu faço esse buraquinho, isso aqui vai drenar, e esse líquido produzido aqui pode sair por aqui, tanto pode sair por aqui. Segunda coisa que pode acontecer também, tá? Vocês concordam que, com o passar dos anos, o nosso cristalino ele muda de consistência e ele pode aumentar, e pode ocorrer essa obstrução aqui também, né? Então, observa, é um paciente que tem uma obstrução entre a íris e aqui, certo? Beleza. Segundo mecanismo, um bloqueio pupilar, né? Aqui fechou, certo? Fechou. Então, o que acontece? Eu produzo aqui, mas aqui, ó, ele fica preso aqui. E esse ângulo diminui. Então, a iridotomia vai servir também para drenar esse líquido aqui, tá? Para estender um pouco mais o conhecimento, sabe o que eu posso fazer? Eu vou fazer a minha iridotomia aqui, certo? E esse cristalino está grande, está bloqueado aqui, né? Não está interferindo aqui. O que eu vou fazer? Vamos fazer uma cirurgia de catarata? Tiro a catarata e coloco uma lente que é mais fina. E aí, aquele espaço, ele vai estar maior. Então, eu também já ajudo no controle da pressão intraocular, porque ele vai passar entre a íris e a lente. Mas a lente é mais fina do que o cristalino. Então, mais um mecanismo que ajuda na drenagem. Então, ele produz, ele libera, maravilhoso, espetacular. E como é que ele drena? Ele drena por esses caminhos. Beleza. Eu tenho outra pergunta. Oi? Doutor, o ceratocone, ele pode levar ao glaucoma ou vice-versa? Muito bem. Ceratocone é uma doença na córnea, né, não inflamatória, em que você
tem duas características principais. Essa córnea, ela vai afinando cada vez mais e ela vai tornando cada vez mais encurvada, né? É uma doença que acontece na córnea, não tem tanta relação com glaucoma. Posso ter o paciente, entre aspas, azarado de ter glaucoma pela história familiar e outros fatores e ceratocone? Pode, mas não tem uma relação tão direta entre cone e glaucoma, assim como a gente imagina, sabe? Não, não elevaria a pressão ocular também. Oi? O ceratocone não elevaria a pressão ocular? Não poderia levar a... Não, não costuma levar a pressão intraocular aumentada, não. Outra dúvida, doutor, é em relação... eu, como médica numa unidade básica de saúde, em que momento seria ideal para eu começar a pensar por um paciente um rastreio para glaucoma, ou seja, eu já pensar em encaminhar esse paciente para o oftalmo? Muito boa pergunta, olha só. Na anamnese que a gente faz, né, no geral, a gente sempre pergunta doenças, né, comorbidades, história familiar. Então, muitas das vezes é passado batido essa história aí de tem alguma doença? Ah, qual é a doença que tem na família, né? Pesquisar algumas doenças relacionadas à hereditariedade, pesquisa hipertensão, pesquisa diabetes, mas nunca se pesquisa doença ocular, né? Nunca se fala assim, ah, mas e doença ocular tem? A gente só faz isso geralmente aqui no consultório de oftalmologia, né? A gente pergunta hipertensão, diabetes, que é importante para a gente, mas parte de glaucoma não pergunta. Na anamnese é extremamente importante perguntar, né? E aí, nessa anamnese, o cara vai falar para você, ó, doutor Nicole, é o seguinte, minha mãe tem glaucoma, meu irmão tem glaucoma, eu tenho glaucoma. Extremamente importante você falar, olha, é bom você passar no oftalmo, encaminhar ele para o oftalmo pela história familiar, né? É muito importante isso que você perguntou aí. Então, avaliar glaucoma, na realidade, todo e qualquer paciente tem que fazer uma avaliação anual, independente se ele tem glaucoma ou não. Na avaliação oftalmológica, a gente descobre várias outras alterações, os erros refracionais, né? Miopia, hipermetropia. No exame também a gente pode detectar glaucoma, a gente vai investigando, a gente vê como é que está o nervo do olho desse paciente, vê se tem suspeita, avalia a pressão intraocular. Para nível de posto de saúde, sempre é bom na anamnese perguntar se tem alguma doença ocular. Tá? Tá legal. Nada. Professor, nós temos mais duas aqui no chat. A do Francisco. A clínica por si só pode diferenciar retinopatias, DMRI e glaucoma? Sim. Algumas doenças a gente sempre vai pedir exames complementares, tá? Por exemplo, retinopatia. Eu vou ter que fazer um exame de retinografia dele. A retinografia e a OCT eles vão detectar algumas alterações anatômicas e algumas alterações estruturais nessa doença. DMRI, a gente já consegue observar nesse exame de fundo de olho algumas coisas que faz a gente diferenciar de glaucoma, diferenciar de retinopatia diabética, tá? O exame, ele é muito informativo para a gente. A gente, pelo exame, já consegue saber muito bem o que eu vou pensar. Se esse paciente ele vai ter uma DMRI, se esse paciente vai ter retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, outras retinopatias e glaucoma. Lembrar que pode existir associação entre glaucoma e DMRI, entre glaucoma e hipertensão, retinopatia diabética. Sempre pode existir essa associação, ou seja, tem comprovação, inclusive, com estudo científico. A Vivian, minha paciente, né? Ela perguntou também o que causa o desequilíbrio de produção e drenagem do humor aquoso no glaucoma congênito. A gente, na parte do glaucoma congênito, vai ter alterações embriológicas, tá? Existem algumas doenças que podem promover alterações embriológicas e essas alterações embriológicas causam uma má formação no mecanismo de drenagem desse humor aquoso. É muito mais relacionado à drenagem do humor aquoso, não em relação mais à produção. A produção vai acontecer, mas a drenagem pelo mecanismo do trabeculado, lá do ângulo, ele vai ser facilmente obstruído, tá? Então, isso aí é o que causa, muitas das vezes, algumas alterações de glaucoma no paciente. Tá? Existem outros achados, é claro, o glaucoma congênito é um mundo, inclusive, é uma subespecialidade da oftalmologia, sabe? O paciente, pra vocês terem ideia, o médico, ele faz os 6 anos de graduação, depois dos 6 anos de graduação, ele faz uma residência médica de 3 anos,
depois ele faz mais 1 ano de especialização em glaucoma, e aí ele faz mais 1 ano de subespecialização em glaucoma congênito. Vocês terem ideia do quanto isso é importante, né? Misericórdia, disse Jean Anderson. Boa noite, professor. Eu sou o Gabriel, tenho uma dúvida. Eu vi falar que a prostaglandina ela pode ser usada também para o tratamento de glaucoma, isso é verdade? Sim, sim. As prostaglandinas, elas são também uma classe medicamentosa, tá? Que elas acabam sendo utilizadas aí para redução da pressão intraocular. Muita gente começa iniciando o tratamento do glaucoma com as prostaglandinas, tá? Então, é um tratamento, sim, utilizado. Algumas mulheres adoram, porque as prostaglandinas, elas podem crescer os cílios de pacientes de uso crônico, tá? Mas são utilizados, sim. Tenho mais uma dúvida. Eu faço uso do Timolol, tá? Duas vezes 12 por dia. horas. 12 horas. Eu tenho que ter um acompanhamento uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses? Depende. Tem colegas que deixam de ano em ano, tá? Para glaucoma, eu vou sentindo muito paciente. Ideal, de 6 em 6 meses, com exames para a gente ver se existe progressão ou não. Tá ok, doutor, obrigado. Alguém mais, gente? Se sentiram contemplados? Eu acho que sim, ninguém está falando mais nada, me atropelando aqui com várias perguntas, querendo a atenção do professor. Então, eu queria pedir só uma foto final com o professor. Liguem as câmeras para a gente tirar uma fotinha legal. Opa, quando vai ter... aí vai ficar com... Vai ser. Quando vai ter outra aula. Fique à vontade, gente. Só marcar. Vamos tirar a fotinha? Vamos abrir as câmeras. Só vai ficar como recordação. A Bianca eu conheço. A Bianca eu fiz um laser, uma limpeza de cápsula posterior do pé dela, né, Bianca? Sim, eu mesmo, doutor. Sávio, presente, Cleisimara, meus alunos da 19, Ana Gabriela, conhecida também. Vivian, minha paciente. Alexandre deve ser ligante, né, Alexandre? Show de bola. Ele é diretor. Obrigado pela presença aí. Alguém mais? Deixa eu abrir para todo mundo aqui. Alterar layout. Lindo, o Ícaro abriu a câmera. É uma raridade também. Que honra, então, né? Então, todo mundo sorrindo, ou o professor tá bebendo? Cadê, Bianca? 1, 2, 3 e... Tirei. Manda pro senhor, professor. Beleza, vou postar aí no Insta. Obrigado pela sua presença e eu esperar um próximo convite da LAC daqui a um tempo. Beleza, muito obrigado, gente. Valeu, uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau. Tchau, excelente aula. Obrigado, professor. Obrigado, Ricardo. Boa noite, galera. Até mais.